Começamos! Sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje eu vou trazer para vocês quais são os três passos fundamentais para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. A gente vai falar quais são essas etapas. Bom, como eu falei, né? Já para quem está chegando aqui hoje, não me conhece, eu me chamo da GL Viper, esse nome que está aqui, ou aqui para quem está no YouTube e no Facebook, eu sou especialista em ataque às dívidas, então eu ajudo assalariados, né? Pessoas comuns assalariadas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E quais são essas três etapas, né, para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Algo que eu procuro sempre trazer para vocês é que uma metodologia é um jeito que a gente desenvolve para que chegar em algum determinado resultado. Então, basicamente, o que eu ensino aqui é um jeito, uma técnica que foi desenvolvida por trás dos meus 8 anos de banco e dos 5 anos que eu estou fazendo esse trabalho de ajudar pessoas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, essa metodologia que eu desenvolvi, ela tem 3 pilares. Basicamente, esses 3 pilares são as 3 bases que sustentam esse resultado. Então, qualquer pessoa que queira se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, vai passar por esses 3 pilares se utilizar a minha metodologia, que é clareza, preparação e negociação. São 3 pilares. Clareza, preparação, negociação. Sem sombra de dúvidas, o que eu mais recebo de pergunta aqui é: como é que eu começo? Como é que eu faço isso? E eu vejo muitas pessoas perguntando coisas para mim, e quando eu pergunto, o que você já fez? Né? Eu normalmente pergunto, cara, que passo que você já deu? As pessoas falam assim, nenhum. Eu pergunto, qual que é a taxa de juros do teu empréstimo? Não sei, tenho que ver. E eu queria, inclusive, começar essa live dizendo que eu acredito que hoje nós tivemos um dos maiores resultados dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida. 10 minutos antes de entrar ao vivo, eu recebi um depoimento de uma aluna que reduziu uma dívida em 100 mil reais. Eu tô falando que ela ia pagar 200 mil de juro para o banco, ela ia pagar se ela não mexesse na dívida dela, se ela deixasse a dívida dela do jeito que tá, é dívida com o banco que ela recebe, o salário, e ela reduziu essa dívida para 100 mil reais. E eu já faço isso há algum tempo. Eu tenho aluno que reduziu 70 mil, 62 mil, Pedro. Então, eu acredito que hoje a gente está aqui num momento histórico de uma aluna que me encontrou, participou de uma live, ela é minha aluna há 40 dias, ela entrou no meu método dia 11 de abril, então nós estamos falando de 45 dias e a gente está falando de 100 mil reais de redução de dívida. Eu vou colher as evidências disso, né, ver esse contrato, eu tô meio em estado de choque ainda, eu arrepiei da cabeça ao pé, porque é um dos maiores resultados que a gente já teve aqui ao longo desses 5 anos em que eu estou atuando ativamente, ajudando pessoas assalariadas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o que isso tem a ver com a tua vida, né? Tem a ver que a Kelly, ao me escrever, ela escreveu: se eu deixasse a minha dívida do jeito que estava, eu pagaria 200 e tantos mil. E aplicando a técnica 6 de negociação, eu vou pagar 100. Kelly só pode ter visão disso porque Kelly tomou a coragem e teve a iniciativa de ter clareza sobre suas dívidas. Eu acredito que essa é apenas uma das dívidas da Kelly. Eu acredito que ela tem outras dívidas, além dessa. Mas com certeza essa era a que mais tirava o sono dela. Se a gente está falando de 200 mil, a parcela deve ser 2 mil e pouco por mês, por aí. E dito isso, clareza fez com que Kelly entendesse que se ela continuasse tocando a vida dela na toada que estava, ela não ia conseguir se livrar dessas dívidas nunca. E principalmente que o que estavam cobrando dela, aquele valor de parcela, aquele valor de dívida, era muito acima do que ela realmente devia. Clareza está diretamente ligado a você começar a entender o que você deve, que tipo de dívida que é, quantas dívidas você tem e, principalmente, qual é o valor justo das suas dívidas. Qual é o valor justo que você deve pagar. Preparação fez com que a Kelly entendesse quais eram as regras, quais eram as técnicas, quais eram os pontos que ela ia utilizar para fundamentar o seu pedido de negociação. Kelly utilizou uma das técnicas que eu, particularmente, não gosto mais de todas. É muito engraçado isso, porque é uma técnica que, quando eu criei ela, eu confesso que eu sempre fui muito agressiva com os bancos.
do tipo, eu queria ir faca na caveira. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que, às vezes, vale mais você comer pelas beiradas do que brigar. Então, eu tenho uma técnica mais agressiva. O que fez Kelly decidir, sem me consultar, porque Kelly é dona da vida dela agora, ela não precisa me consultar. Kelly analisou as 10 técnicas de negociação, Kelly analisou os contratos, percebeu que estava muito acima da taxa média de juros para aquelas operações. Kelly deu entrada num pedido de negociação utilizando o meu modelo, mas Kelly usou todas as informações da sua vida, do seu caso. Preparação tem a ver com você não precisar, assim como meu sobrinho de 1 ano precisa de ajuda para descer a escada, um adulto grande não precisa que alguém faça por ele um pedido de negociação. Porque quando um adulto vai terceirizar a sua vida financeira para outra pessoa, primeiro, vai ter custo. Então, terceirizar para um consultor ou para um advogado fazer isso para você vai custar honorários. Até onde eu sei, você está com dívidas. Então, você não deve ter aí 1.000, 2.000, 7.000 reais, que é o preço que um advogado cobra de entrada para estruturar os pedidos de negociação. DAGE não apoia que você terceirize para outra pessoa diante de uma situação de endividamento. Tem live sobre isso. Preparação é você assumir as rédeas da tua vida financeira, entender o seu caso com a clareza. Clareza, você consegue entender o que está acontecendo na tua vida financeira. Preparação é você preparar, entender quais são as regras do sistema financeiro, quais são as circunstâncias contratuais que você está. Kelly sabia que o banco da conta salário é o banco a ser priorizado. Aula 60 do meu método, é o passo 60, onde eu falo o banco de foco inicial, sempre o banco da conta salário, porque é o banco que detém o teu salário e que a gente não quer levar essa bronca para frente. Se vocês estavam ao vivo ontem, vocês me viram falando com o Jorge e falando para ele, ó, Banrisul é teu banco da conta salário. A gente vai mirar uma negociação com esse banco, que é o próximo pilar. Todas as técnicas vão caminhar para uma negociação, mas o Jorge estava querendo ir para um caminho de tipo, vou já proteger o salário para tirar o meu salário. Pô, o Banrisul é o banco da conta salário. Tende a não ser tão efetivo fazer a proteção de salário só sem linkar com uma técnica de negociação, que foi o que a Kelly fez a proteção de salário, linkou com uma técnica de negociação. Então é muito comum que as pessoas despreparadas, falei sobre isso na live de ontem, sobre o despreparo, que é um obstáculo que impede, elas querem tirar o salário do banco, quando elas escutam que isso é uma possibilidade, elas acham que para por aí. Se o banco é detentor da tua conta salário e você não leu os contratos que você assinou, muito provavelmente está lá escrito no contrato que você assinou que você autoriza o banco a mexer no teu salário. Então, se eu não me preparo antes, eu vou para a negociação e perco a negociação e não tenho sucesso na negociação. E aí eu quero tô dando uma visão geral de clareza, preparação e negociação. Então, ao longo dos últimos dias, principalmente as pessoas novas que chegam aqui, e é muito compreensível que vocês me falam assim, como é que faz? Como é que eu faço? Se é tão possível assim, como é que eu faço para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? E aí eu fiz até um desenho numa live, vou repetir aqui, que eu falei, ó, você está no estado atual, que é o estado com dívida, devendo no negativo, com 200 pau de dívida igual aquele estava, pagando parcela, você está perdendo o sono, você está deixando de viver seu sonho, você está deixando de viver tanta coisa por estar com dívida. Aqui, além do horizonte, existe um lugar. Eu tenho falado muito isso para vocês. Eu esperei tanto uma coisa que me fizesse conseguir explicar para vocês o que eu chamo de uma vida com mais dinheiro e zero dívida, que de repente acho que Deus me iluminou e eu lembrei daquela música, além do horizonte existe um lugar, e existe esse lugar, e não é o pote de ouro no final do arco-íris que não existe, é um lugar onde aquelas 60 milhões de pessoas endividadas ainda não, nem imaginam que muitas vezes existe, e vocês estão começando a entender que aqui as dívidas podem ser negociadas pelo valor justo, que muito provavelmente é bem menor do que estão te cobrando hoje, que você consegue pagar as dívidas e ter lazer com a sua família, pagar as dívidas e comer bem no supermercado, poder comprar carne, poder comprar fruta e verdura, não precisar ficar cortando com carne, com comida, e viver a vida em paz e se livrar das suas dívidas, fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses
não é quitar todas as dívidas. Porque, por exemplo, a minha aluna ontem está com um consignado que, cara, somando os consignados dela, deve dar na casa de 180 mil reais. De onde ela vai parir 180 mil reais para quitar? A ideia não é quitar, é que ela consiga reduzir os juros ao máximo, que já está, o juro dela já está o mínimo possível, e agora ela vai negociar todas as dívidas até que ela se livre de todas elas. E hoje o dinheiro já está sobrando. Falei com a Glória ontem, ela falou, Daj, sobrou, tem 800 reais na minha conta. Não tô rica, Daj, esses 800 reais eu vou tocar ele até meu próximo pagamento, que é dia 20. Já fez a compra do mês, ela disse que não é muito de ir no mercado toda semana, então ela falou, ó, esse aqui é para o combustível, para algum gasto que surgiu em casa, mas sobrou, pela primeira vez na minha vida, sobrou. Não sobrou muito, mas para quem estava no negativo, sobrou, eu brinco sempre, né, sobrou, e é essa a clareza. E daqui até aqui, existe um caminho. E se você chegou até mim por um anúncio, eu sou brutalmente honesta no anúncio. Eu vou te mostrar que existe um caminho, existe uma estrada onde você está e até onde você quer chegar. E se você estudou um pouquinho de história, você sabe lá que na época das navegações, o que os navegantes faziam? Saíam, mar aberto, muitos achando que quando chegasse no horizonte iam cair, porque a Terra era quadrada, né? E começaram a desbravar em busca desse outro lugar. Tal qual hoje você tem vias de navegação, onde as pessoas vão do Brasil para, sei lá, para o México via navegação, utilizando mapas que foram desenvolvidos. Então, existe esse caminho. Não, se os navegadores pensavam que no final do mar, lá do horizonte, era para baixo e você caía no abismo, alguém foi lá e falou, opa, peraí. E aqui, com muita humildade, eu falo para vocês, eu tive coragem de ter a minha primeira aluna e falar, vamos resolver isso? Você confia em mim? Um pouquinho antes de entrar aqui, eu tava falando com ela, com a Fran. Hoje a gente é muito próxima, né? Já são 5 anos aí que a gente é muito próxima. Ela já resolveu a vida financeira dela, já se livrou das dívidas, tem entrevista dela aí. Mas a Fran, eu tenho muito gratidão por ela, porque ela foi a primeira pessoa que acreditou na minha loucura. De dizer que era possível ir para esse lugar, de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E com isso claro na tua mente, qual é esse caminho? Então, o que um navegante faz quando ele vai lá? Vai checar as velas, vai checar se tem um mapa, vai checar se tem todo mundo lá, vai tomar os cuidados necessários. Aqui, no barco da Daj, são 3 pilares: clareza, preparação e negociação. E eu gostaria que vocês escrevessem isso, porque o que eu estou falando aqui é um pouco ainda teórico para vocês. São as bases. Um navio não vai navegar, eu não sou de barco, né? Não entendo tanto assim. Mas um navio não vai navegar sem motor, sem vento, sem combustível, sem, enfim, o que vai fazer um barco andar. Dentro aqui do nosso barco, do meu barco, são 3 pilares. Sem você saber, ontem eu vou falando com vocês, eu fico perguntando, que dívida que você tem? Deve mais coisa? Você recebe onde? Clareza, porque para que eu possa sonhar em dar uma orientação para alguém, a pessoa tem que ter clareza. Eu mostrei um mapa de dívidas de uma das minhas alunas. Perfeito. Eu bati o olho dela, em 60 segundos eu falei, ó, é isso mesmo, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. Existe clareza, existe preparação, existe negociação. São 3 pilares. Só que quando eu explico esses pilares, eu preciso fazer uma coisa que no banco a gente chamava de disclaimer, que é um aviso, né? Que é um aviso. Então, assim, ó, inclusive, tem alguém me falando assim, ajuda-me a sair do agiota. Eu posso te ajudar. Você vai precisar de clareza, preparação e negociação. A clareza devendo um agiota é a clareza de que o agiota é a dívida mais grave e que todas as outras vão ficar para depois. Eu tenho uma live só sobre dívida com agiota. Se você quiser procurar, tá no meu YouTube, tá? Você coloca da GL agiota, você vai achar. Eu fiz uma live só sobre isso, porque surgem pessoas aqui que devem agiotas. A clareza vai fazer com que você entenda isso. A preparação vai fazer com que você ache meios de pagar o agiota. A negociação no agiota não existe tanto. Às vezes você consegue negociar com o agiota para pagar o principal e os juros e um pouquinho do principal. Ou seja, para pagar o agiota são 3 pilares. Voltando no que eu estava falando, né, no disclaimer, chama disclaimer, mas na verdade é um aviso. No final da minha página também tem um aviso que a gente coloca, que é um aviso. Infelizmente, não tem só gente honesta no mundo, né? Vocês sabem que se tivesse só gente honesta do mundo, não precisava de cadeia, não precisava de justiça para julgar bandido e assim sucessivamente.
E de vez em quando aparecem, né, algumas pessoas, vamos dizer assim, não tão corretas por aqui. E aí eu acho muito importante que vocês entendam o que não é, o que não são os passos para se livrar das dívidas. Então, não é se livrar das dívidas dar o calote. Se você hoje está com o nome sujo porque você não sabia o que fazer e está aqui diante dos meus olhos, eu entendo que você até aqui fez o melhor que você podia, porque você não teve como pagar, você deixou de pagar. Agora, se o meu caminho cruzou o seu, eu quero te dizer que daqui em diante, se você não começar a negociar essa dívida, para de me seguir. Porque dar calote é desonesto. É atitude de gente que não tem noção das suas responsabilidades. Nossa, Drage, você não disse que a culpa não é minha? Eu sei, tanto que eu falei. Até aqui você fez o melhor que você podia. Cruzou comigo? Eu tô aqui para te ensinar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E essa dívida que já está em atraso, ou até mesmo se em algum momento você precisar interromper o pagamento de alguma dívida, isso precisa ser negociado. Então, se o meu aluno, quando ele entra no meu método e está com dívida atrasado, automaticamente ele tem uma sequência de passos, clareza, preparação e negociação que ele precisa fazer para deixar bem claro e por escrito que ele não é caloteiro, que ele não tem intenção de dar calote. E se eu for para uma etapa legal da coisa, quem dá calote está correndo risco de ter penhora, está correndo risco de perder o que tem. Eu não sou muito de abrir muito assim, de abrir muito vida pessoal aqui, familiar, eu acho que também a intimidade da minha família, mas há um tempo eu gravei uns stories falando sobre isso, que a minha irmã sempre se interessou por imóveis de leilão. E nem todos os imóveis, eles vão para leilão. Às vezes a família está se matando para evitar de perder o imóvel. E aí, enfim, ela acabou encontrando uma oportunidade e tal, e o total de dívida desse imóvel estava na casa de R$500 mil. De simplesmente não temos dinheiro, não vamos pagar. E aí a coisa chegou num processo judicial e o imóvel, que provavelmente, se essa pessoa que faleceu ralou a vida inteira para conseguir, virou pó. Virou pó, literalmente falando, virou pó. E aí, eu vendo isso, né, sendo a pessoa que ensina as pessoas a evitarem isso, eu falo, é disso que eu tô falando, porque talvez você não tenha um imóvel, você não tenha alguma coisa assim, mas você tem seu nome é uma coisa valiosa, é um ativo. E para eu não me perder aqui, o que eu quero dizer é que eu não ensino ninguém a não pagar. Se você quer dar o calote e ficar 5 anos, caducar a dívida, não me siga, não é isso que eu vou ensinar aqui. Né? Porque isso é dar calote. Se você fizer isso, você não vai conseguir ter crédito que preste na sua vida, porque vai ficar marcado pro resto da sua vida lá no Banco Central que você deu prejuízo para uma instituição financeira. Tá aí uma coisa que mais causa recusa de financiamento imobiliário. Financiamento de carro é a gente puxar, eu trabalhei no banco 8 anos, né? Só para vocês lembrarem. É puxar a ficha do ser humano e tá lá, deu prejuízo para a instituição financeira. É reprovado automaticamente o crédito e a gente nem pode falar para a pessoa por quê. Eu ensino o Registrato aqui, que é uma ferramenta que você olha isso. Então, eu não ensino isso aqui. Eu também, então, e isso é uma coisa que eu friso muito. Também friso bastante que eu não ajudo quem tem empresa. Então, se você tem um CPF, o meu conteúdo serve para você. Se você trabalha de assalariado, ou você às vezes é autônomo, até meu conteúdo é mais voltado para assalariado. Saiu um vídeo hoje onde eu falo sobre isso. Meu conteúdo é mais para quem ganha por mês, porque a vida de quem ganha por mês, de salário, ela tem uma configuração diferente, tem uma relação ali com o emprego, tem consignado, cartão de crédito consignado. A vida do assalariado é um pouco diferente. Isso foi uma decisão que eu tomei. Então, se você é empresário, meu conteúdo não vai te ajudar. Se você tem um MEI e você é mais pessoa física que empresário, meu conteúdo vai te ajudar nas dívidas da pessoa física. Dívida de PJ eu não ajudo. Então, é importante você, até dentro de clareza, entender o que essa pessoa que você está olhando para te ajudar faz. Eu falo muito disso, eu falo que existem consultores financeiros de renda extra, de investimento em renda fixa, investimento em ações, vários. E eu sou da área que ajuda assalariados a se livrarem das dívidas e fazer dinheiro sobrar todos os meses, pessoas físicas. Então, eu também não ensino você juntar tudo numa parcela só. Eu não ensino você pegar dinheiro emprestado para pagar dívida, você nem crédito deve ter mais. Como é que eu vou te ensinar a pegar empréstimo para pagar dívida? Eu não ensino você a negociar com o gerente do banco. Eu te ensino a ter clareza, preparação e negociar do jeito certo, de uma forma mais eficiente. É isso que eu falo aqui. Então, te explicar sobre essas etapas e fazer esse disclaimer, né, para te explicar, eu adoro essa palavra disclaimer, né, o que não serve, né, o que não serve, vai te ajudar bastante.
E aí, quando você vai avançando um pouco mais, então, se você é uma pessoa que tá aqui e quer começar, eu vou falar uma coisa que é meio chover no molhado aqui, mas eu vou falar, e aí até fiz esse aviso aqui. O que envolve esses passos, né, para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Quando a gente começa a falar de clareza, eu falo sempre que, na minha experiência já há 5 anos, mais de 1.300 alunos, e esses são os que eu conto, eu falo, né, que são do Mais Dinheiro, Zero Dívida, que é meu método, mas tem gente que passou, muita gente que passou por mim. Nas minhas contas, eu já ajudei mais de 2.000 pessoas pessoalmente, né? Mas o número que eu conto é o do Mais Dinheiro, Zero Dívida, que são os alunos que fazem parte do meu método hoje, né? Então, assim, eu vejo que, basicamente, o passo que exige mais esforço é você começar a trilhar o caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Ah, Daj, mas isso é chover no molhado. Galera, são 60 milhões de brasileiros endividados. Hoje eu me emocionei vendo os stories do Marcelo, ele falando assim, você tem que ter muita clareza da tua razão, né? Ele é meu sócio, mas quando a gente tá longe, eu acho que eu vejo mais os stories dele do que quando eu tô lá junto com ele, né? E se eu não tenho muita clareza disso aqui que eu tô aqui, eu quero ajudar as pessoas a se livrarem das dívidas pro resto da minha vida. Eu não pretendo mudar de profissão. Eu falo assim, nossa, eu me sinto tão em paz por tanto que demorou um pouco para eu entender que esse era o meu trabalho, é assim que eu ia servir a sociedade de uma forma. E isso me deixa muito feliz, inclusive. Mas eu tenho tanta clareza disso que a minha vida o meu trabalho hoje ele se divide em dois. Quando eu tô aqui na frente das câmeras com vocês, eu tô falando, gente, aqui tem um lugar que eu vivo. O lugar que eu vivo, e eu não falo isso para me gabar, não, meu povo. Eu falo para dizer para vocês, eu comi o pão que o diabo amassou desde os meus 24 até agora para conseguir criar a vida que hoje eu falo que tá quase lá na vida dos meus sonhos. Eu tô aqui no Rio, vim fazer um bate-volta, ver o aniversário da minha sobrinha, uma coisa que era impossível quando eu estava endividada. Quem vê meus vídeos há mais tempo sabe que eu falo que a Elis foi um divisor de águas na minha vida, foi por ela que eu decidi mudar, porque não dava para continuar vivendo aquela vida. Eu não ia ter relação nenhuma com ela. E aí, quando eu falo isso, e falo do começar, é porque acreditar, e não é acreditar só no mundo da fé, e começar a caminhar esse caminho, e continuar esse caminho, é o mais difícil dessa parada. Depois que tu entra no caminho, vai entrar desafio. Mas a clareza que é necessária para falar, puta que o me lascou. Não é possível que essa vida que eu tô vivendo é a única que existe. A Daj é uma das pessoas que fala que tem essa possibilidade. Então, quando eu falo que eu tenho 2 trabalhos, é porque um trabalho é o trabalho que eu faço aqui, de mostrar para essas pessoas que existe um lugar que é normal viver sem dívida, é normal que o dinheiro sobre todos os meses e que a travessia daqui para cá é muito importante, que ela é necessária e que ela vai doer, que não vai ser fácil, mas pode ser simples, que pode ser 10 vezes mais rápido do que foi comigo. E meu segundo trabalho é conduzir essas pessoas ao longo dessa travessia. Se você está aqui me vendo agora e está parecendo que eu estou falando para você se comprometer, não está parecendo, não. Eu estou falando. Se você, vou ler o nome de vocês aqui, se você, Cláudia, Sueli, Sandra, Laércio, Edicleide, se vocês não botarem o pé no primeiro degrau e não começarem a caminhar, eu posso fazer 300 lives. Eu posso mostrar 300 Kellys para você. Existe um trabalho que é você que vai ter que fazer, que é dar os primeiros passos e se comprometer com a tua vida. Não é comigo, não. A minha vida vai continuar seguindo, se você não decidir. Agora, e se você decidir? E se você começar? Ontem, vou abrir outro looping aqui para vocês. Ontem, cá estava eu assistindo a aula do meu professor. O meu professor que me disse, comece a fazer um trabalho na internet. E aí, eu ouvindo ele, eu conheci ele em 2016. E aí, eu falando, puta, eu tô muito bocuda hoje. Falei, putz, cara, há 5 anos 5 anos nada, 6 anos, eu te escutava falar. E você falou que ia ter gente que ia ficar sentado aí e que não ia começar. Eu comecei. Aí hoje eu vejo gente que lá quando eu comecei me chamou de louca. Você é louca.
live todo dia, você é maluca. E aí eu falo assim, que bom que eu comecei. Então, o começar é uma decisão, e doeu pra caramba. E eu tô aqui dando exemplos para vocês começarem a entender. Clareza é, inclusive, você entender que existe esse caminho e decidir trilhar ele, porque vai levar um tempo. Eu fiz live sobre quanto tempo leva. Vai levar um tempo. E aí eu sempre faço essa dualidade para vocês. Há quanto tempo você está vivendo assim? E se eu colocar 1 ano e meio para você resolver essa parada, ou como a Kelly está resolvendo com 1 mês, tendo resultado de reduzir 100 mil reais de dívida, qual que é o difícil mais difícil? Continuar vivendo uma vida que não é a vida que você sonhou, que com todo carinho eu quero dizer que você sabe que é uma vida ruim. Eu chamo isso aqui de vida de merda, aprendi com o Wendel e eu falo muito, é a vida de merda. Ou você vir para cá e começar a enfrentar o difícil de começar a criar uma vida diferente. E aí, o mais desafiador desse processo é começar. Eu não tenho dúvida disso. E aí você me pergunta, e como começar? Como começar? Como começar? É uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Clareza. Clareza. E aí eu entro nesse pilar agora. Clareza tem a ver com entender a sua situação. Porque se eu perguntar hoje para você, você ganhou na loteria, quanto é que fica para quitar tudo que você deve? Será que você sabe essa informação? Por exemplo, você sabe se vale a pena quitar seu crédito consignado, por exemplo? Será que vale a pena? Será que você vai ter um deságio, que a gente chama, desconto, que o pessoal fala vulgarmente? Né? Será? Cara, quanto será que é o juro do meu crédito pessoal? 3,50, que era o juro do ai, não lembro o nome dele agora. Ivanilson, que eu atendi ontem. 3,50 é um juro bom ou é um juro ruim? Qual que é meu juro? É crédito pessoal? Tanto que eu elogiei o Evanilson porque ele tinha todas as informações do empréstimo dele, né? É crédito pessoal? É consignado? Qual que é o tipo das minhas dívidas? Então, eu vou até pegar aqui para vocês terem uma ideia quais são os itens que eu trago dentro de clareza. Clareza, a gente começa por o que eu falei. Onde é que eu tô e onde eu posso estar? Depois a gente vai entender as suas taxas de juro, os tipos da dívida. Dívida não é tudo igual. A gente precisa entender quais são os tipos das suas dívidas. Cara, qual que é o tamanho das suas dívidas? Os documentos você tem? O que você assinou para o banco? O que está lá que você escreveu, que você assinou e que talvez você não tenha nenhuma cópia disso porque você não sabe. Você nem sabe o que você autorizou para o banco. E aí a gente começa a entender que existe uma ferramenta incrível, que é o Banco Central, que é uma entidade fiscalizadora do sistema financeiro, que ela tem lá uma ferramenta chamada Registrato. Então, uma das ferramentas de clareza é o Registrato, que vai estar lá todas as suas dívidas bancárias. E esse levantamento de dívidas, ele vai conseguir ali que você tenha clareza do tamanho do problema e para cada dívida que você tem, você defina qual estratégia de negociação você vai buscar. E onde eu vejo que as pessoas mais erram, elas vão no banco e querem negociar todas as dívidas. Não funciona assim. O crédito pessoal negocia totalmente diferente do crédito consignado. O cartão de crédito é totalmente diferente da negociação de um crédito pessoal. O cartão de crédito não negocia igual o limite da conta, mesmo sendo dívidas do mesmo grupo, porque são dívidas sem garantia. Cartão de crédito, limite da conta e crédito pessoal. É uma técnica de negociação para cada dívida e, às vezes, para um grupo de dívidas. Então, quando eu vou pedir uma negociação de redução de juros para crédito pessoal, não se aplica para cartão de crédito, porque o juro do cartão de crédito é sobre a fatura, o juro do crédito pessoal é sobre a dívida toda. É uma tabela price. Já a tabela do cartão de crédito, às vezes até é tabela price, mas é uma cobrança diferente de juro. Então, clareza te põe os dados e informações sobre a sua situação para que você possa avançar para o próximo estágio, que é a preparação. Então, clareza tem muito a ver com oncotô para oncovô. Onde é que eu estou? Para onde eu quero ir? Então, estou aqui com essas dívidas e quero me livrar delas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu repito, pode parecer que estou chovendo no molhado, mas quantas pessoas hoje estão com casamentos destruídos, uma vida sedentária acima do peso, uma vida financeira ferrada, e essas pessoas estão literalmente vegetando na própria vida, porque não tem clareza de que aquele estado atual
com dívida, sem dormir, com o casamento lascado, com a saúde lascada, não é normal. Então, quando eu falo que se parecer que eu tô, falando tudo que você tá vivendo, é porque eu conheço a sua vida. Eu vivia a sua vida em 2013. E desde que eu me entendo por gente, de 17 até os 23 anos, eu vivi perdendo sono, vivendo no limite, e eu demorei 5 anos para me tocar que aquela vida não era normal, porque todo mundo vivia assim e eu achava que eu era só mais uma. Então, a clareza não é só eu divagar sobre onde que eu tô e para onde que eu vou, de forma motivacional. Falei sobre isso ontem, não é motivação, é clareza. É clareza, ó, isso aqui que eu tô vivendo eu não quero mais, eu vou para cá. O que é isso que eu tô vivendo aqui dentro? O que é? É crédito pessoal? É consignado? Qual taxa de juros? Então, eu falei para vocês aqui e talvez tenha falei muito rápido, mas de uma maneira simples para você pegar e anotar aí, você tem que saber tipo de dívida, taxa de juro de cada contrato que você tem. Você precisa ter os documentos da sua dívida e para fechar com chave de ouro, o registrato vai ser o documento do Banco Central que vai te mostrar a quantidade de instituições financeiras que você tem algum vínculo e quantas dívidas que você tem. Esse é o bloco da clareza. E eu falo muito dele aqui, porque ao conversar com as pessoas, eu vou perguntando as coisas, não vem a resposta. Se tiver algum aluno meu, ele sabe, eu falo para eles, precisa estar aqui, ó, na ponta da língua as informações da sua dívida. Um aluno meu me entrar e me fazer uma pergunta e não ter as informações dele no papel que eu dou para ele ter, é bronca na certa. É bronca na certa. Eles sabem que vão levar uma bronca da professora. Porque eu exijo deles clareza. Porque sem clareza eu não vou para lugar nenhum. Eu não tenho como mexer numa dívida se eu não tenho clareza sobre as informações dela. Agora, quando eu passo fechei o primeiro pilar com vocês. Então, primeiro pilar, clareza, fechei com vocês todos os pontos que envolvem clareza. Então, entender dentro de clareza qual é o valor que você pegou emprestado, que o valor que estão te cobrando hoje talvez seja muito maior do que você realmente deve, só vai ser possível com todas essas informações. Então, talvez, para fechar aí esse box, talvez o que estão cobrando de você seja muito mais do que você realmente deve. E aí realmente parece impossível, né? Pagar aquele volume todo. E aí realmente parece ser um milagre, como foi com a Kelly. Eu tenho certeza que a Kelly olhou aqueles 200 pau de dívida, 200 mil reais de dívida, e ela falou, é impagável, só um milagre. E aí talvez o que te impede de começar é a falta de clareza de que talvez o que estão te cobrando é muito maior do que você realmente deve. E aí, entendendo isso, só aí a gente consegue ir para o próximo pilar, que é de preparação. Dentro de preparação, depois que eu tenho clareza, dentro de preparação, eu vou começar a entender quais são os elementos da minha dívida. Lembra que eu falei que o contrato da dívida, para entender o que você assinou, é importante? É entender os elementos do teu caso. Então, se você acha que teu caso é diferente, que teu caso é muito complicado, a primeira coisa que eu vou te dizer é que teu caso é diferente. Porque ninguém tem o seu cadastro lá no Banco Central. Não existem duas pessoas com o mesmo CPF. Então, o seu caso é único. E talvez ele seja, sim, mais complicado que o de outra pessoa. Se você for pensar de uma maneira bem simples, quem tem um caso mais complicado? Kelly, que deve 200 mil para o banco, ou Tiago, se eu não me engano, que eu falei ontem, que está devendo um crédito pessoal e um cartão de crédito de 15, 20, deve estar na casa dos 15, 20 mil, o que ele deve. Quem tem um caso mais complicado? A questão é que, independente do caso ser mais complicado ou ser diferente, porque isso é um fato, os casos são diferentes e são menos ou mais complicados entre si, as técnicas de negociação se aplicam a todos os casos. Um caso mais complicado vai ter que ter mais negociações em termos de quantidade, a pessoa tem mais dívidas para atacar, mais dívidas para negociar do que o Tiago, que tinha duas dívidas. Então, a quantidade de negociações de Kelly vai ser maior que a quantidade de negociações de Tiago, mas ambos vão usar as técnicas de negociação vindo de uma negociação, vindo de uma preparação, vindo de uma preparação, eles vão para uma negociação. Então, entender as regras que regem o seu caso, as regras que vão se aplicar a você, é o que está nessa etapa de preparação. Então, eu vejo muita gente me perguntar da lei do superendividamento, me perguntar de juros abusivos,
me perguntar se o banco pode descontar da conta salário, e todas essas perguntas aqui, infelizmente, vão vir de um depende. Depende. Depende de quanto você ganha, depende de quantas dívidas você tem, depende de qual é o juro que você está pagando. Juro abusivo, 1,97 é um juro abusivo? Será que se eu for lá no juiz pedir, né, digamos que a pessoa seja louca e quer entrar com processo, e ela falar que o juro dela está abusivo, será que o juiz vai acatar? Simplesmente a pessoa, né, primeiro, né, que o judiciário tem trocentos mil processos, até que esse processo chegue na mão do juiz. Será que só dizer que o juro é abusivo faz uma dívida reduzir? Se fosse assim, o judiciário devia ter 60 milhões de processos para julgar, porque muito provavelmente todos os empréstimos são acima de 1,5%. É o caminho? Alegar juro abusivo? Então, preparação é literalmente pescar nas regras, leis, regulamentos que existem no mercado, as regras que se aplicam para o seu caso. E eu divago, meu povo, que essa é uma das vezes que eu estou explicando melhor para vocês o que é preparação. Porque eu confesso que eu faço muita live, cada dia eu falo sobre um tema, e o assunto preparação, às vezes, não fica tão claro para as pessoas, porque eu sou a pessoa que faço isso todo dia. Para mim é claro como água, né? Mas às vezes, para você que está aí, enrolado no cartão, fica desafiador para você. Então, imagina uma pescaria de festa junina. Tá chegando a festa junina, né? Tá chegando a festa junina, uma pescaria, uma bandeja cheia de leis, regras, só do Banco Central são mais de 10 mil, entre resoluções e normativos, mais Código de Defesa do Consumidor, mais lei nova que saiu agora, é pescar lá as que se aplicam para o teu caso. DAGE faz isso 10 vezes mais rápido, porque DAGE faz isso há muito tempo. Desde quando trabalhava no banco, desde quando vem para a internet. Então me perguntam, a lei do superendividamento serve? Não serve para qualquer pessoa. Porque para se atestar o superendividamento, tem uma série de regras, requisitos que precisam ser aplicados. E o principal deles é tentar negociar através de uma conciliação. Está lá na lei. Fiz uma aula só sobre lei do superendividamento, está no meu YouTube. Alguém falou, a Dade tem aula de imobiliário? Com certeza eu tenho. Eu tenho live sobre cada tipo de dívida no meu YouTube. Como eu faço isso há muito tempo, eu já falei de imobiliário, de agiota, de tudo. Já falei sobre a lei do superendividamento. Fiz uma live tudo sobre a lei do superendividamento. Então, a lei do superendividamento serve para todo mundo? Eu praticamente não uso ela. Muito raramente eu uso. Porque ela não é uma regra que se aplica numa negociação de dívida. Então, para fechar, a preparação é você, com o seu caso montado, ou seja, passei pela clareza, com o seu caso montado, a preparação agora de quais regras a gente vai usar. Aqui eu tenho 10 técnicas de negociação, vou falar mais delas na semana Magia Zero Dívida, que basicamente Kelly, por exemplo, usou a técnica 6. Kelly identificou que o montante de empréstimos que ela tinha com aquela instituição tinha um juro muito acima da taxa média de mercado, e Kelly montou ali, com a clareza do caso dela, uma proposta, um pedido de negociação para o banco, utilizando as regras do sistema financeiro, inclusive as hierarquias do sistema financeiro, que também é uma coisa que eu ensino aqui, que basicamente são 5 hierarquias, e eu só posso dizer que eu recebi um não depois de exaurir as tentativas amigáveis, tentar negociar com o banco até falar com a pessoa que mais manda dentro da instituição financeira. E isso significa que vai ser certeiro que de primeira ela vai conseguir? Não, às vezes precisa 2, 3 vezes esse ciclo acontecer para uma boa negociação, mas com clareza e preparação, eu estou pronto para a negociação. Então, um vai amarrar com o outro. E aí, quando a gente entra em negociação, então fechei aqui a bolinha da preparação, e aí sim eu estou pronto para entrar em negociação. Negociação só pode ser iniciada passadas as 2 etapas anteriores. Então, quando vocês me falam aqui, Dage, como é que eu negocio o meu cartão? Dage, como é que eu faço tal coisa? Dage, como é que eu faço tal coisa? Eu não consigo dar a resposta. E não é porque eu sou filha da puta. É porque eu não sei se você tem clareza do seu caso. Qual é o total do seu endividamento? Que taxa de juros que é? Que tipo de operação? Qual é o volume global das suas dívidas? Se eu entrar, ganhar na loteria, qual é o total das suas dívidas? Cara, onde é que está seu salário? Cadê o contrato dessa dívida? O que você assinou? Qual que é a sua situação familiar?
Você é mãe sozinha, tem marido, são 2 rendas, é uma renda só, mora mais gente, tem mais dependente, 1 filho, 3 filhos, 4 filhos, é funcionário de prefeitura, funcionário federal, tem acesso a mais bancos ou só um banco da prefeitura, ou o catatal de coisa. Então agora já é vocês me descrucificando aqui quando eu não respondo. Como é que faz para negociar o cartão? Eu falo, depende. Que cartão? Cartão de quem? É como se você falasse assim, comer batata doce é bom para ganhar músculo? Depende. Quem é que é a pessoa que vai ganhar o músculo? O que ela come? O que ela faz? Ela se exercita? Não se exercita? O nutricionista responde assim, né? Depende. Batata doce pode não ser bom para uma pessoa que tem X situação, por exemplo, que é, sei lá, tem alguma intolerância à batata doce. Como é que eu vou dizer que batata doce é bom para todo mundo? Não tem isso. Então, pedir um parcelamento pode ser bom para todo mundo? Não necessariamente. Se a pessoa deve agiota, pedir o parcelamento do cartão não é a primeira coisa que ela deve fazer. O agiota vem na frente. O cartão vai ser definido qual técnica vai ser usada para o cartão com base no endividamento global. Porque se a pessoa deve agiota, o agiota tem que vir primeiro para o cartão. Eu não posso não pagar o cartão. Eu não sou caloteiro, eu não ensino ninguém a dar calote. Então, a técnica que eu vou usar no cartão está literalmente ligada com a dívida que a pessoa tem ali com a agiota. Então, pode ser que uma pessoa utilize uma técnica para um cartão e outra para agiota. O que a DAGE faz aqui dentro de preparação? Ensinar isso. Que eu preciso entender o cenário todo para partir para uma dívida, negociar uma dívida. E aí, negociação, basicamente, de uma forma bem objetiva, eu consigo explicar esse pilar, que é esse terceiro passo fundamental, que é o tema da nossa live de hoje, 3 passos fundamentais. Falei de clareza, falei de preparação, a gente entra em negociação. Dentro de negociação, o que existe ali? Qual é o objetivo de uma negociação de dívida? Negociar é o melhor jeito de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu ensino a se livrar da dívida e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Qual, então, é o objetivo de uma negociação? Todas as negociações vão ter os seguintes objetivos. Primeiro, tirar a pessoa de uma situação de escravidão financeira. Porque uma família que não consegue comprar frutas e verduras, como a Hilda me relatou, que há meses ela não conseguia, que ela não conseguia comprar carne, que ela não conseguia se alimentar bem por não ter dinheiro, isso é uma situação de escravidão financeira. Isso é uma situação desumana, se for pensar. Ah, Daj, mas não comer carne não é desumano. Cara, uma vez que a pessoa tem um salário, que ela passou no concurso, que ela vai trabalhar, eu considero isso uma escravidão. Porque ninguém veio no mundo só para comer e beber, não. Inclusive, tem uma fala polêmica de um candidato à presidência aí, que ele fala que a classe média tem que se acostumar a trabalhar para comer e morar, e ter televisão, e que a classe média só tem que ter uma televisão em casa. Eu nem sou de olhar política, mas eu achei interessante ele falar isso, porque, de fato, muitas vezes, inclusive juízes, alegam que a situação de uma pessoa não é de superendividamento porque ela tem dinheiro para comer. Se tem dinheiro para uma cesta básica, tá com o mínimo existencial garantido, porque você não precisa comer fruta e verdura para ser o mínimo existencial. Uma cesta básica muitas vezes é um mínimo existencial. É uma conversa profunda sobre isso, mas a técnica de negociação, primeira razão dela existir é devolver a dignidade para um assalariado. E é por isso que eu falo para assalariado. Como é que eu posso dizer que um empresário que administra mal sua empresa, ele tá sem dignidade? Ele é ruim de serviço, não sabe cuidar do negócio dele. E é por isso que meu papo com o empresário não é aqui. Porque meu papo com o empresário é muito mais assim, assume que você é incompetente para administrar seu negócio, vai aprender a administrar seu negócio, depois a gente conversa. Agora, quando eu estou falando com assalariado, a conversa é diferente. Por isso eu não falo para empresário, porque eu falo do lugar onde eu já estive. Eu não falo do lugar onde eu estou hoje, né, que é como empresária. Falo muito, eu não ajudo empresário. Você pode ser dono do negócio mais maravilhoso do mundo, me pedir ajuda, eu vou falar, não ajudo. E não pretendo ajudar, eu falo que é um universo que lá eu sou aprendiz também, que é administração de negócio. Agora, de assalariado, eu entendo. Eu sei que é você ir no mercado e você não poder comprar uma carne que você está com vontade de comer, ou que seu filho pede, como minha aluna Débora falou, porque o seu dinheiro está ficando tudo pro banco. Então, o primeiro objetivo de uma técnica de negociação é devolver a dignidade para uma pessoa. Segundo objetivo, adequar taxa de juro, valor de parcela, para que essa pessoa possa viver e pagar as suas dívidas. Então, esse é o segundo objetivo. Terceiro, criar um plano de pagamento que seja sustentável ao longo do período. Exemplo disso é dieta.
Não dá, eu tô agora num processo de reeducação alimentar, não dá para eu, por exemplo, vou dar um exemplo, ó, tá aqui a minha matulinha, né? Eu tô viajando, fiz a minha matulinha aqui. Não dá para ter aqui iogurte desnatado. Eu não tenho, não cabe na minha vida você me botar iogurte para eu tomar todo dia, porque minha vida é uma correria, vai estragar. Eu não vou passar para comprar. Agora, você me bota fruta, legume, eu consigo comer, consigo botar as ameixas aí e trazer. Uma salada é só vocês picam a alface ali, vai. Ou até mesmo eu consigo ir ali na esquina e comprar. Agora, se você bota um tipo de negociação de dívida que seja insustentável, eu não vou conseguir sustentar. Então, se a pessoa vai lá no banco, o banco faz uma proposta sob medida para juntar toda a dívida numa parcela só, não é sustentável. Por mais que diminua a parcela e alongue para 120 meses, como muito banco faz por aí, não é sustentável. Então, esse é o terceiro objetivo. Então, aqui a gente tem 3 grandes objetivos para uma negociação: devolver a dignidade daquela pessoa, para que ela possa ter pelo menos 70%, 60% da renda dela para ela viver, para ela pagar a escola, para ela morar, para ela viver, é devolver a dignidade para uma pessoa. Segundo objetivo, adequar o juro, o valor de parcela das dívidas de uma forma justa, equitativa, que não seja dar calote, nem não pagar o banco e que caiba nesse orçamento digno dessa pessoa. E aqui entra como um terceiro objetivo que esse plano de pagamento, esses parcelamentos, essas renegociações fiquem dentro de uma razoabilidade que a pessoa consiga manter. Então, a negociação tem esses objetivos. Por isso que ela é o terceiro pilar. E eu só consigo fazer essas 3 coisas acontecerem com clareza e preparação. Porque aqui não tem como alguém dizer para você que 60%, por exemplo, eu preciso de 60% do meu salário para viver, eu preciso de 70%, eu preciso do salário todo. E se eu tenho uma pessoa que ganha R$ 1.400 por mês? Entrevistei ontem aqui. Dá para ela pagar 1.100 de parcela? Não dá. Eu tiro a dignidade dela. O juro, valor de parcela, tá? Aí entra um abuso. Está abusivo, porque a pessoa não consegue viver desse jeito. Não, e sem contar, não é sustentável. Então, as maiores negociações que são fechadas diretamente no banco descumprem esses 3 princípios. Então, se uma negociação tira sua dignidade, deixa a taxa de juro alta, parcela alta demais, mais de 30%, 40% da renda, e ela não é sustentável no longo prazo, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Não, porque não tem. E isso não precisa ser assim. A própria legislação deixa claro, só que não existe uma legislação dizendo que o mínimo existencial tem que ser preservado, mas não existe uma legislação dizendo que os bancos têm que aceitar a negociação. Meu trabalho é exatamente esse, né? Mostrar que com muita negociação, que é o terceiro pilar da minha metodologia, você consegue fazer com que esses 3 atributos aqui sejam conquistados, que seja possível pagar as dívidas, mantendo o mínimo de qualidade de vida, o mínimo, aí a pessoa poder comer, poder morar, poder proporcionar educação para os filhos, poder ter um lazer no final de semana, juros adequados, parcela adequada, e aí a gente vem para um terceiro ponto, que é isso ser sustentável no longo prazo. Ontem falava para minha aluna, não inventa de querer pagar tudo desse jeito que você quer pagar à vista, que isso vai dar ruim. É melhor manter esses parcelamentos que você está fazendo, porque isso vai ser sustentável no longo prazo. É melhor pagar 10 vezes de 100 do que caçar R$ 1.000 e pagar 1.000 à vista, porque 10 vezes de 100 é sustentável no longo prazo. Olha os 3 pilares aqui. Então, eu quero manter o mês, a dignidade dela. 100 por mês eu mantenho. 1.000 por mês, 1.000 à vista, ela ia ficar sem dinheiro para passar o mês. Segundo pilar, que o juro seja adequado. 100 por mês, R$ 1.000 é o valor justo da dívida. Terceiro, que seja sustentável. Com esses 100 por mês, ela consegue pagar esses 100, pagar o mês, fazer o mercado e ser sustentável no longo prazo. Reforcei isso bastante para vocês, porque é interessante vocês terem essa visão disso. E aí, para encerrar, quando eu falo tudo isso que eu falei, esses 3 pilares, aí as dúvidas que começam a chegar para mim mas eu estou em dia, Daj. Eu não estou em atraso. Você está com a sua dignidade? Você está conseguindo comer, viver, ter lazer com sua família, ter paz, dormir à noite? Então, se você está tudo em dia e não está dormindo à noite, não está em paz, porque se você tivesse, você não estava aqui me seguindo. Estar tudo em dia
Se não tem essas três coisas na sua vida, se você não tá com a sua dignidade ali, não tá conseguindo fazer o básico, se você tá com juro alto, com parcela acima do que você pode pagar, com mais da metade da renda comprometida, tem um problema. E se você não sustenta isso no longo prazo, ou seja, se você tá com tudo em dia e não tá com dificuldade para pagar, por que você tá aqui? Se só tá em dia tivesse funcionando, você não tava aqui. E eu entendo que parece que estar em dia é bom, porque tem gente que se mata para manter o cartão em dia, pagando o mínimo, parcelando a fatura. E eu entendo, eu fiz isso também lá atrás. Então é você entender que se estar em dia te causa um desses três sintomas que eu falei, ou seja, você não está com dignidade básica, você não está conseguindo o básico. Muitas vezes seu filho te pede um sapato, você não tem dinheiro para comprar, tem que esperar o salário cair, esperar o cartão virar, porque não dá para comprar. Falta para o lazer, falta para tudo. Você não dorme à noite, você está mal. Beleza, então tem um problema. Tá em dia ou não, não é um problema. Dagi, eu já estou em atraso. Mais um problema. Se você já está em atraso, é porque você estava sem o seu mínimo básico para você viver, você não estava com parcela adequada e você não tinha um plano que funcionasse por um período que você conseguisse manter. Seu nome foi pro Serasa e agora você está com um puta problema, correndo risco de ser processado pelo banco. Precisa negociar. Então, já está em atraso? Ah, eu devo só consignado. Eu devo só cartão. Agora, se uma pessoa está com um problema de saúde, ela tem um câncer ou 10 cânceres, ela não vai ter que resolver? Ou 1 ou 10? Se a pessoa está acima do peso 50 quilos, ou se ela está acima do peso 10 quilos, não vai ter que resolver? Então, às vezes, as pessoas se limitam por essas condições, sabe? Então, o que eu quero dizer para você que se pergunta, eu tenho cooperativa tal, eu sou da, sei lá, eu sou do Banese, eu sou do Banco de Brasília, eu sou do Banrisul. Ah, e o meu caso é que aqui no meu estado rola não sei o que lá. Eu entendo, seu caso com certeza é único. O BRB é mais difícil de negociar, o Banrisul é mais difícil de negociar, cooperativa às vezes é mais difícil de negociar, do que às vezes no Itaú, que é um bancão grande. Existem sim as particularidades, mas a grande verdade é, se você é assalariado e você tem dívida e você não está morto, tem solução. Esse é o ponto. Grava isso que eu tô te falando. Se você é assalariado, tá vivendo mal por causa de dívida, tá pagando com sofrimento, ou já deixou atrasar, tá deixando de dormir por causa de dívida, tá no negativo, tá usando cartão e recebendo para voltar a usar o cartão, pagando cartão com cartão, no negativo da conta, com dificuldade para fazer tudo. Você não tá morto? Se você tá vivo, tem solução. E volto lá em cima. O mais difícil não é atravessar o caminho. Muitas vezes as pessoas levam muito mais tempo para mesmo começar. Prova disso são pessoas que me acompanham aqui há meses e estão na mesma situação. E o pior são aquelas pessoas que, eu protegi o meu salário. Eu deixei caducar. Deixei lá para dar 5 anos e caducar. Eu peguei um seguro de volta. E o pequeno resultado ferra o grande resultado. Porque muito provavelmente, se ela tá por aqui ainda, se você se enquadra nesse perfil, é para você mesmo que eu tô falando. Se tá por aqui ainda, é porque não chegou no resultado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. É porque não fez como a Kelly, que em 40 dias diminuiu 100 mil reais de dívida. Ainda tá com problema, ainda tá doendo. E muitas vezes o seu pequeno resultado é inimigo do seu grande resultado. Porque você teve um pequeno avanço, você para e não continua. Então, basicamente, quando eu falo que o mais difícil é começar a atravessar esse caminho, é porque dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes, viver uma vida ruim é mais fácil gerenciar a porcaria que tá a vida do que fazer um esforço grande para dar o próximo passo. E se tiver parecendo que eu tô fazendo você se comprometer com a tua própria vida, é isso mesmo que eu tô fazendo. Porque você só vai avançar quando você se comprometer com tudo, com absolutamente tudo. Todas as coisas que eu da GL não tenho, não sei e não faço é porque eu ainda não me comprometi com aquilo, eu tenho certeza disso. Porque eu não sou perfeita não, meu povo. Não sou perfeita não. E eu tenho certeza disso, que as coisas que eu não alcancei ainda é porque eu não me comprometi ainda. Porque quando você se compromete, você vai. E se não for sua prioridade, tá tudo bem. Tipo, Dagi, agora eu tô com problema. Eu lembro que uma aluna minha falou, eu estou com burnout. Eu falei, some daqui. Não é sua prioridade resolver isso agora. Vai cuidar da sua saúde. Depois a gente conversa. Isso é sério, uma doença emocional, mas tem CID lá no Ministério da Saúde. Vai resolver isso. Só que aí tem que estar claro. Tá claro, não é minha prioridade. Agora, se você tá por aqui, provavelmente é porque é a tua prioridade. É porque você quer resolver, porque tá doendo.
E aí, quando você entende isso, a gente pode entender que é preciso mesmo que você agora tenha essa clareza e, do seu caso, comece a ter clareza do teu caso, e a gente vai falar agora sobre um levantamento de dívida, para que você entenda que, então, peraí, no planeta lá que a Dagi diz que moram ela e os alunos dela, esse lugar além do horizonte, essas pessoas passaram por essas 3 etapas. E eu sempre falo, eu não sou a fodona da galáxia, não. Tem a Dagi que ensina, tem outras pessoas que ensinam, eu tenho a minha metodologia e a minha comunidade de pessoas que decidiram trilhar esse caminho e estão chegando lá. Como hoje eu tive essa grata felicidade de ver o resultado da Kelly, que me deixou muito feliz. Porque a gente não está falando de troco de pão e leite, nós estamos falando de 100 mil reais de dívidas, de juros que são indevidos e que não serão pagos. Qual é o impacto disso ao longo dos próximos 10 anos na vida da Kelly? Qual é o impacto disso na vida da Kelly hoje? Quem vai ser a Kelly depois de tirar esse fardo de 100 mil reais das costas, que provavelmente tirava o sono dela? Então, é disso que eu tô falando. E aí, eu vejo que as pessoas falham muito e erram muito, às vezes por não saber. Por isso que eu falo para vocês, o que me faz deitar a cabeça no travesseiro hoje e dormir em paz é saber que eu entrego ouro para vocês. Porque eu tô dizendo que existe esse lugar. Em nenhum momento eu digo que é fácil e digo que não é para todo mundo. Não é para todo mundo se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, porque não é todo mundo que se compromete. A prova disso é isso. Olha quanta gente que tá aqui ao vivo, quanta gente que me segue. Tem gente que tá ocupado com outra coisa, vendo TikTok, vendo qualquer outra coisa. Fazendo qualquer outra coisa. Nada contra TikTok, tá? Fazendo qualquer outra coisa. Mentira, eu tenho alguma coisa contra o TikTok, sim. Não é nada contra, mas eu tenho alguma coisa contra, sim. Mas não é problema meu, né? Mas elas estão fazendo outras coisas. Porque não é prioridade para elas, ou porque ainda não é o momento delas. E eu vejo que as pessoas erram por ficar correndo atrás do rabo, gente. Vocês já viram cachorro correndo atrás do rabo? E eu falo isso aqui, é cachorro correndo atrás do rabo, é rato roendo naquela ratoeirinha assim, ó, que fica brincando, aqueles hamster que fica girando na rodinha. Vai lá, recebe, o banco pega tudo, se mata para pagar as contas, se mata para dar conta da luz, se mata para daí trabalhar mais 30 dias. É por isso que o livro Pai Rico, Pai Pobre chama isso de corrida dos ratos. Porque é uma corrida que não dá em lugar nenhum. Criar uma vida livre de dívida e com dinheiro sobrando todos os meses não é fácil, não é para todo mundo, mas é simples desde que você decida começar. E o que eu vejo todo santo dia são pessoas conformadas com a situação. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar aqui na tua frente, que me parece que você não está inconformado, que você está se comprometendo, você está aqui dedicando tempo e energia para começar a fazer diferente, e eu parabenizo e honro você por isso. Mas também não vou passar a mão na tua cabeça, porque eu vou te dizer que participar de uma live é um passo de comprometimento. Agora é começar a avançar. E aí eu quero que você comece a decidir em que grupo que você quer estar. Em que planeta que você quer morar. Você quer morar nesse planeta que a gente já conhece, que 60 milhões de brasileiros estão endividados, que a galera tá tudo com nome sujo, não tem crédito para nada, casa nunca vai ter carro, nunca vai ter conforto, nunca vai dormir em paz e vai morrer e debobear, deixar dívida pros outros. Ah, é duro isso que a DGL fala? É a realidade? Ou você quer ir para outro planeta? E um planeta onde a vida financeira está organizada, eu não tô falando de comprar BMW, não. Aí você quer comprar BMW, segue lá o Wendel Carvalho, ele ensina isso melhor que eu. Eu brinco que eu falo muito, que eu fico muito no meu lugar. Então, não tô falando de comprar BMW. E aí, basicamente, quando você segue essas etapas que eu falei, você vai começar a ter esses resultados. E é natural, meu povo, não tem como aplicar tudo que eu tô falando, clareza do seu caso, preparação através das regras, normas e legislações que existem no sistema financeiro nacional, num conjunto de leis hoje no nosso país, e começar a negociar e não dar certo. Não digo que é fácil, mas não tem como. Então, quando você segue essas etapas, você vai começar a verificar quais são os obstáculos que aparecem, quais são as coisas que se enquadram para o seu caso, quais são as coisas que não se enquadram. E aí, basicamente, qual que é o passo prático que eu acredito que você tem que dar hoje, independente da idade? Porque é com carinho, mas também com desapego que eu falo isso para você. A minha vida vai continuar. Se você se comprometeu ou não, ela vai continuar. E a sua? Porque todo dia, gente, todo dia,
Hoje eu tenho uma equipe incrível, né, que me ajuda com os directs, porque é uma quantidade imensa de direct que a gente recebe. Sou muito grata por vocês estarem aqui, tanto que a gente responde. Hoje tá um pouco difícil de responder 100%, mas a gente responde, às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. Eu tenho uma pessoa dedicada hoje da minha equipe para responder vocês, para tirar dúvidas de vocês, mas não é nada incomum eu pegar um direct de alguém que há 3 anos me acompanha aqui. E esse número está aumentando cada vez mais. 3 anos, daqui um dia vai ser 4 anos. Esse dia teve uma que me segue aqui desde que eu abri esse Instagram. Porque esse Instagram aqui que vocês estão me vendo, ele existe desde janeiro de 2018. 2017 eu usava outro. Eu tinha outra página do Facebook e outro tudo, né? Então ele começou em janeiro de 2018. E tem gente daquela época. Nossa, esses dias, não foi muito tempo não. Ô fulano, eu te conheço, né? A gente, você é daqui de Cuiabá, daquele lugar ali, né? Dagi, sou. Mas, menina, em 2018 você não queria melhorar a sua vida financeira? Né, Dagi? E detalhe, falou que ia fazer, que ia acontecer, sumiu. Nunca vi mais, não ouço falar. Não sei onde que tá. Sumiu. Por quê? Não tava no tempo dela. N situações. Não sei mesmo o que aconteceu. Não sei. Mas tava assim que agora vai. Não foi. Ou pelo menos não foi aqui, né? Então, assim, não sei para onde ela foi. Mas é isso. E basicamente, eu quero que você hoje saia dessa aula que eu dei aqui e, cara, conversa de adulto. Hoje eu tô meio bocuda aqui, conversa de adulto. Vamos parar com essa palhaçada de ficar nesse vai, não vai? Deixa para aquela brincadeira de não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou. Para criança, porque quem não quer fazer as coisas é criança. Aí você faz e obriga a fazer, porque o pai mandou. Agora, você não é mais criança, eu não sou mais criança. Sabe? É comprometimento mesmo, cara. E eu falo que o comprometimento surge, gente, quando você pega ódio da situação. E essa é meio que minha linha, tá? É meio minha linha. Não acho que eu tô certa ou errada, mas é o jeito que eu resolvo as coisas na minha vida, assim. É quando você pega ódio. Então, o dia que eu peguei ódio de não poder pegar um avião para visitar a Elis, eu fiz poder pegar um avião e visitar ela a hora que eu quisesse ser possível na minha vida. E levou um tempo. Levou um tempo. Hoje eu estava fazendo dever com a Eva e eu pensando, meu Deus, né? Eu não podia isso há 8 anos atrás. Eu sou muito grata pela vida que eu tenho hoje. E é muito louco, porque eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas exatamente o que eu queria viver, eu vivo hoje. Mas um dia eu tive que me comprometer com essa parada, gente. Um dia eu tive que me comprometer. Um dia eu tive que fazer o que eu tinha que fazer para me livrar das dívidas. E para mim foi muito difícil. Para mim foi difícil. Por quê? Porque eu não tinha clareza de nada. Eu me sentia super ali pressionada por estar dentro do banco. Eu trabalhava lá, eu tinha um monte de certificação de investimento, porque eu era especialista de investimento. Eu não sabia lidar com o meu próprio dinheiro. Eu era uma farsa. Eu falo isso sempre para as pessoas. Eu era uma farsa, eu era uma gerente farsa. Eu era uma farsa. Porque eu vendia investimento estando no cheque especial. Como é que alguém que vende no investimento no negativo? As minhas roupas eram a mais barata que tinha na loja. Para eu me vestir para uma reunião era muito difícil. Eu era uma farsa, eu era uma mentira. Isso me machucava todos os dias, porque eu ia lá vender um novo fundo de investimento macro, hedge do HSBC, fodida, com sapato velho, porque não tinha como trocar. Então, para mim foi muito difícil. Não sei se o Marcelo vai estar aí ainda, né? Mas a razão pelo que eu faço hoje, mesmo sendo duro fazer o que eu faço. Às vezes é duro você comprar uma briga do tamanho que eu compro hoje, falar para endividado, vender produto para endividado, me chamam de louca sempre. A Dagi vende coisa para gente que está endividado, né? É por causa que eu lembro de tudo isso. Então, a minha força, hoje eu falo para vocês, a minha força vem daquela Dagi, que fala assim, velho, as pessoas não precisam passar por aquilo. Me faltava conhecimento, eu não encontrei alguém que me falasse que podia ser diferente. Então, se a Dagi faz o que faz hoje, é porque eu tenho essa certeza que, cara, esse caminho existe. Agora, você vai ter que se comprometer com ele, porque ele não é fácil. Eu faço questão de falar muitas vezes que o que eu ensino não é fácil. Mas pode ser simples, desde que você decida fazer o que precisa ser feito, um passo por vez, uma atitude por dia, até dar certo. Sem desistir na primeira dificuldade que aparecer. E fazer isso sozinho, eu acho 10 vezes mais difícil. É por isso mesmo que eu falo que eu tenho mesmo caminho para ir 10 vezes mais rápido. E eu falo isso sempre.
preto no branco. Tanto que o dia que eu abri essa opção para vocês, que é, você pode ir sozinho, você pode ir com ajuda. Escolhe e seja feliz. Mas escolha e assuma a responsabilidade da sua escolha. Então, o exercício prático que eu quero dar para vocês hoje é, vamos todo mundo amadurecer financeiramente? E parar de chorar, às vezes, igual criança na própria vida financeira, e entender que existem sim os vilões, né? Existem sim os vilões. O vilão é o cartão, o vilão é o banco. Nem vou entrar nesse mérito, mas existem os vilões. A gente está aqui nesse filme, que é a nossa vida. Agora a gente vai ter que articular. Quem que eu quero ser na história? Aquele que sofre e só se ferra no filme e não tem um final feliz? Ou aquela pessoa que vai enfrentar o herói, que vai enfrentar várias dificuldades, mas no final ele vai agradecer por tudo que ele viveu, vai ter aprendido com aquele caminho e, inclusive, muitas vezes vai estar na frente de outra pessoa, dando a mão para outra pessoa e ajudando ela a levantar. Então, às vezes, muitas vezes, eu me coloco aqui como uma pessoa do filme que comeu o pão que o diabo amassou e que está aqui agora para dizer para vocês, vem, vamos que eu tenho um caminho mais eficiente do que aquele lá que eu trilhei. Eu descobri uns outros. Nos últimos 5 anos, eu descobri que tinha uns caminhos mais fáceis do que aquele que eu trilhei, porque eu estava sozinha. Então, se hoje, qual que era o meu objetivo aqui nessa live de hoje? Todas as vezes que eu venho para uma live, eu tenho um objetivo. Meu objetivo de hoje era gerar comprometimento em vocês. Que vocês conseguissem pegar a anotação que eu dei para vocês e anotassem no papel. Chega. Hoje é meu dia do chega. E o dia do chega demora para chegar. O dia do chega demora para chegar. Cada um tem o seu dia do chega com relação a tudo na vida. E se o seu dia do chega chegou, eu tô aqui para você. Tem muita coisa para a gente olhar. Seria impossível eu falar tudo que tem que ser para falar em 1 hora, então eu vou quebrando isso. Você nem consegue me ouvir depois de 1 hora e depois de 1 hora e pouco de live, a gente vai perdendo nossa capacidade de compreender as coisas mesmo, porque é o tempo do adulto. Passou de 50 minutos, a coisa da cabeça a gente já não funciona muito. Isso é um experimento aí que foi feito, né? Vamos assim dizer. Vamos dizer que é uma tese científica, mas é um experimento que depois de 50 minutos perde um pouco ali da nossa capacidade cognitiva mesmo, de compreender alguma coisa. E aos poucos, eu falo que eu tô literalmente separando os curiosos que apareceram, viu um anúncio meu e veio, daqueles que estão verdadeiramente comprometidos. E acabou de acontecer uma coisa engraçada. Tem a mesma quantidade de gente no Instagram e no YouTube. Aqui eu tô vendo aqui agora no Facebook. E são essas pessoas comprometidas que eu procuro. Porque vai ser preciso comprometimento para passar por esses 3 passos fundamentais: clareza, preparação e negociação. Espero ter ajudado você. Espero que verdadeiramente esse dia do chega tenha começado a chegar. Se já chegou, ótimo, tá na hora de você se comprometer ainda mais. Muito obrigada pela presença de vocês, foi uma alegria fazer essa live, como é sempre, e eu espero verdadeiramente que hoje vocês tenham levado daqui essa mensagem que o dia do chega precisa chegar, e ele vai ter que ser escrito. E a frase que eu recomendo que vocês escrevam é: meu dia do chega chegou, eu decido fazer diferente a partir de agora. É isso, gente. Muito obrigada. E eu com esse é isso, né? Eu falei que eu tenho que parar de falar é isso no final de live. Mas a gente visitou aqui vários assuntos e é o que eu espero que vocês agora tomem essa ação de tomar essa decisão definitiva para mudar a vida de vocês.